Bom, estudando agora o ano 1440, martírio de vários pastores anabatistas valdenses. Bom, eu pego aí um texto daquele Monastier, é um historiador que escreveu em 1846, exatamente uma obra que ele escreveu sobre as igrejas de um vale, né? Um dos vales lá da França, desses muitos vales que tem entre França, Itália, Suíça, um vale chamado de Piemonte. Ele contou de uma igreja. Pois bem, então veja o que ele conta. Sob o governo de Luís de Saboia, entre 1440 e 1465, 22 mulheres denunciadas como gazares. O que são gazares? São anabatistas. Gazares é um termo alemão que significa aquele que batiza, ou aquele que batiza adulto, tá bom? Denunciadas como gazares ou valdenses, foram queimadas em Cône por terem recaído, ou seja, pessoas que a Igreja Católica, vamos dizer, teria investigado, a Inquisição vai fazer uma investigação, não? E elas, de alguma maneira, teriam voltado para a Igreja Católica para não morrer, e acabou que elas teriam voltado para as igrejas anabatistas, ou seja, recaído. Elas pertenciam a Bemeso Burnessium, uma cidade da vizinhança, bairro, no qual, segundo a expressão de um romano católico piemontês, a heresia dos pobres de Lyon era rancoroso, significa que existia em grande quantidade. Lembre-se, pobres de Lyon é outro nome dado aos anabatistas. Aos anabatistas que viviam na cidade de Lyon. Então, os anabatistas que vivem nos vales são chamados de valdenses, os que vivem na Alemanha são chamados de gazares, os que vivem perto de Lyon ali receberam o nome de pobres de Lyon. Mas você está diante da verdadeira Igreja de Jesus. Isso é fácil de provar na história. A Igreja Católica, os protestantes vão dizer que não. Né? Vão dizer que não. Principalmente os calvinistas, que dizem que esse negócio de purgatório é paganismo, eles dizem que aquela era a Igreja de Jesus, mesmo ela praticando paganismo. É isso que eles falam. Por isso é que eu não posso repetir o que eles falam, não posso concordar de jeito nenhum, porque está difamando a Igreja de Jesus, está dizendo que ela praticava paganismo. Isso é inaceitável. Não? Bom, o comentário prossegue. Notamos esse fato porque é de um pequeno número, e entre os últimos que mostram que a igreja valdense antigamente se estendia no Piemonte em direção ao sul, muito além de seus limites atuais. Por iniciativa de Gione Compêndio, que viveu de 1430 a 1492, e do inquisidor Andréas de Aquipendente, que em 28 de novembro de 1475 havia publicado bulas muito severas contra os valdenses, e a duquesa Lolante, uma princesa francesa de Avignon, ordenou, em janeiro de 1476, os governadores de Pinerolo e Cavour e a podesta, chefe da polícia de Lucerna, e outros oficiais nesses distritos vão tomar medidas ativas para a supressão dos valdenses. A Igreja Católica está cobrando, olha, tá aí as bulas, isso é uma ordem, tem que acabar com essas pessoas. Qual a justificativa? Esses hereges causam problema para o reino de Deus. Essas heresias, elas criam problema para o reino de Deus. Aí vem doenças, tudo de ruim vem por causa do herege. A igreja, essa era a justificativa da Igreja Católica. Era o mesmo que os cristãos sofriam com o Império Romano. A mesma coisa. A mesma acusação. O comentário prossegue. Jordan Tertian, um pastor, foi queimado em Suzã. Então, ele está contando que 22 mulheres, também agora um pastor em Suzã, Hippolyte Roussier subiu a pira funerária em Turim. Hillermin Ambroise foi enforcado no desfiladeiro de Miane. E Antônio Rium também. Chigon Chiamp de Penestreles foi capturado em Suzã e levado para Turim, ali amarrado a uma estaca. Suas entranhas foram retiradas e colocado em um grande recipiente.
seu martírio foi logo realizado. Olha o que eles faziam. Isso aqui é um historiador, né, que é um historiador francês, Monastier, que escreveu em 1846. Como francês, ele resolveu escrever sobre aquela igreja daquela época, porque, vamos dizer, alguns documentos eram feitos. Nós sabemos que a Igreja Católica ela destruiu uma grande quantidade de documentos, porque nós sabemos existem documentos que eles são exatamente uma ordem para destruir os documentos da Inquisição. Tá, ok? E eu concluo esse tópico. A Babilônia apocalíptica não estava, a Babilônia apocalíptica estava embriagada com o sangue dos santos. Quando ela aparece no Apocalipse com uma taça de vinho e diz que ela está embriagada com o sangue dos santos, é isso aqui que ela está fazendo, irmãos. É isso aqui que ela está fazendo. Essa história, eu digo para vocês, ela é inquestionável. Ela é inquestionável. Católico, protestante pode inventar alguma coisa, negar, dizer que de jeito nenhum, mas essa história é inquestionável. Não dá para dizer que a igreja que está matando é a verdadeira igreja de Jesus, e isso aqui justifica, né, porque esses hereges eram problemáticos. Eu mostrei para vocês um livro escrito por um católico, publicado aqui pela editora Vozes de Petrópolis, que ele comenta sobre a Inquisição e ele diz que era necessário porque o Papa X aprovou, o Papa Y aprovou. Ele disse que se o Papa aprovou era necessário, porque eles foram enganados. Ensinaram a eles que o Papa é infalível em decisões religiosas. E isso não é verdade. Se eles seguirem por esse caminho, olha aí, o Papa Francisco disse que ateu vai para o céu. Você acredita que o Papa é infalível nas suas decisões religiosas? Isso acaba com esse argumento. Isso acaba com esse argumento.